Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai continuar o nosso módulo sobre listas encadeadas. Para quem não viu a aula anterior, eu vou deixar o link da descrição desse vídeo, mas a gente basicamente introduziu as listas encadeadas e implementou alguns métodos básicos utilizando o TypeScript, tá? Método de inserção nas extremidades, né? Tanto no início, tanto no fim, método de remoção no início e também a parte de listagem dos elementos dessa lista, tá? Então é bastante importante, pessoal, que vocês assistam a aula anterior, porque o vídeo de hoje vai ser uma continuação. Então é necessário que vocês tenham visto a aula anterior para conseguir acompanhar a aula de hoje, beleza? Eu também criei, pessoal, um repositório do curso. Então a gente vai falar sobre algumas estruturas de dados aqui no canal e a ideia é que toda a parte de implementação em TypeScript fique nesse repositório, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. E também no README, se vocês verem, eu vou organizar todas as aulas, tá? Então a aula anterior já está aqui no README e vocês podem assistir. Vamos para a aula de hoje. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente, primeiramente, vamos falar um pouco sobre genéricos no TypeScript, porque se você assistiu a aula anterior, você viu que a gente criou uma lista de inteiros, mas eu quero ter flexibilidade para criar uma lista de qualquer tipo. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre genéricos para a gente ser capaz de criar listas de inteiro, de strings, de objeto, de qualquer tipo. E também a gente vai implementar alguns novos métodos, como por exemplo, para a gente conseguir ter o tamanho da lista, né? A gente implementar um método get, né, para acessar o valor dado um index, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual o valor da lista na posição 1. Então, posso usar o get, né, passando o index 1 e ele vai me retornar esse valor. Também vamos implementar o método insert at and remove at, onde eu consigo inserir um novo elemento em qualquer posição da lista e eu também posso remover um elemento de qualquer posição, beleza? Então, basicamente isso. E por fim, também a gente vai falar um pouco sobre Big O Notation. A gente vai escolher alguns métodos que a gente implementou ao longo das aulas e vamos fazer análise de complexidade desses métodos. Não vão ser todos, tá? Porque são muitos métodos, mas pelo menos os principais a gente vai fazer análise de complexidade. Lembrando, se você não sabe o que é Big O, também tem um vídeo aqui no canal, tá? Completo, com exemplos em JavaScript. Vou deixar o link na descrição. Beleza? Galera, vamos para a aula e vamos agora para essa primeira parte que é para a gente falar um pouco sobre genéricos e dar um pouco mais de flexibilidade na tipagem dessa lista. Então vou abrir aqui o VS Code, tá? E aqui recapitulando, né? A gente tem basicamente duas classes, né? A classe que a gente criou na aula passada de nó, tá? Onde essa classe tem um data, que armazena o valor do nó, e um next, que ele basicamente guarda a referência do próximo nó. Também a gente implementou aqui a nossa linked list, tá? Com os métodos de inserir no início, que é o insert head, inserir no fim, que é o insert tail, né? Que é basicamente inserir na cauda, né? Uma nomenclatura bastante usada em listas encadeadas. A gente também criou um método de exibição dos elementos dessa lista e um método de remoção do início, tá? Lembrando, galera, a gente tem bastante métodos, tá? Então, a ideia dessa aula é a gente implementar os principais, né? Ao longo desse módulo de listas encadeadas. Mas, assim, pode ser que falte um ou outro, mas é porque realmente são muitos métodos. Então, a ideia é, vamos implementar os mais importantes e aí a gente pode passar como exercício para vocês implementarem outros métodos, tá? Se for necessário. Então, aqui a gente simulou, né? A gente inseriu alguns itens e exibiu aqui na linha 72. Galera, primeira coisa, generics, tá? Então, vamos dar um pouco mais de flexibilidade aqui na nossa lista. Para a gente implementar o generics aqui no TypeScript, eu vou fazer aqui junto com vocês e depois eu vou explicar o que está acontecendo. Então, eu vou passar aqui uma espécie de parâmetro, tá? No TypeScript, tá? Que vai ser T. E esse T vai ser o tipo da nossa lista encadeada, que é um tipo dinâmico, que a gente vai definir ele na hora que a gente instanciar a classe lista encadeada. Beleza? Então, o meu data vai ser do tipo T e o meu next vai apontar para um nó que também vai ter o tipo T. Aqui no constructor também vai ter o tipo T, não vai ser mais number, tá? E aqui na lista encadeada eu também tenho que mudar. Então, o linked list node vai ser do tipo T. O meu linked list também vai receber esse tipo, tá? E aí, onde eu tenho o valor do tipo number, eu tenho que substituir por T. Então, aqui no insert head, no insert tail, beleza? E acredito que seja isso. E aí, galera, o que vai acontecer? Agora, eu consigo definir o tipo no momento que eu declaro a minha lista encadeada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um number, vocês vão ver que ao chamar qualquer método da minha linked list, por exemplo, como insert head aqui, ele vai aceitar o number. Porém, se eu mudar isso para string, ele já começa a dar erro, né, nas inserções de tipo number, e agora ele vai esperar um string. Ó. E aí, bem legal, se eu passar, por exemplo, aqui um string,
hello, já vai funcionar e não vai dar mais erro. Então agora a gente tem flexibilidade de criar uma lista de qualquer tipo. Vou voltar aqui para number, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar aqui nos exemplos. Agora já deu erro aqui na string, né? Vou apagar essa linha, tá? E isso, galera, são genéricos no TypeScript, né? Então basicamente o tipo que eu passo aqui entre sinal de menor e maior é o tipo que o T vai receber, né? E aí, enfim, dinamicamente toda a lista ele vai ter esse tipo T, né? Que é o tipo que eu defini ali no momento que eu instanciei a minha lista. Galera, agora vamos implementar o método para retornar o tamanho da lista. Primeiramente, eu vou criar um novo atributo aqui chamado size, tá? Que vai ser do tipo number. Aqui no constructor, eu vou inicializar o meu tamanho aqui com 0, tá? Então, criei um atributo size que representa o tamanho da minha lista e quando eu instancio, né, quando eu executo o construtor, a lista é vazia, né? Então o meu size ele tem tamanho 0. Tá, galera? E aí eu vou implementar agora um método chamado getSize, tá? Que ele vai basicamente retornar this.size, beleza? Uma coisa legal, galera, é que eu não quero dar acesso externo ao meu atributo size. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o conceito de atributo privado aqui no JavaScript, TypeScript, tá? Uma funcionalidade do JavaScript. Então, para fazer isso, eu posso usar aqui o jogo da velha, o cerquilha, tá? E aí, nesse momento, vocês vão ver, ó, se eu tentar acessar aqui meu linked list.size, vocês veem que não tem esse atributo, porque ele é um atributo privado. Ele só é possível acessar internamente ali na classe, tá? Então, para eu conseguir obter o tamanho da minha lista, eu tenho que usar o método getSize, que ele sim é um método público. Então, é uma coisa bem legal aqui do JavaScript que a gente pode usar, né, para deixar a nossa lista mais bem implementada. Então, galera, como é que a gente consegue agora atualizar o tamanho? Concorda que toda vez que eu insiro um novo elemento na lista, eu preciso incrementar esse tamanho. Toda vez que eu deleto um elemento da lista, eu preciso decrementar esse tamanho. Então, a gente vai fazer basicamente isso. Então, por exemplo, no insetHead, se a minha lista for vazia, que é esse caso, eu preciso incrementar o meu tamanho. Então, this.size e eu incremento esse tamanho. Caso não seja, né, se ele passe do if, eu também preciso incrementar, beleza? A inserção na cauda, a inserção no fim é a mesma coisa. Caso a lista seja vazia, eu incremento o tamanho, tá? Caso a lista não seja vazia, eu também preciso incrementar esse tamanho, beleza? E na remoção do mesmo jeito, só que em vez de incrementar, eu preciso decrementar. Então, por exemplo aqui, ó, se eu chamar agora, dar um console.log em linkedList.getSize, nesse momento aqui eu inseri 4 itens, né? Depois eu removi 2, então ele tem que exibir 2 itens e o tamanho 2. Então, se eu vim aqui no meu terminal e executar, vocês verem que ele na lista tem o valor 100 e 200, né? Tem a ver aqui com o método display, mas antes ele imprimiu o tamanho, tá? Para a gente não precisar ficar toda hora exibindo o método getSize, o que eu vou fazer? Dentro do método display, deixa eu vir aqui para o método display. Primeiramente, eu vou exibir o tamanho da lista, tá? Então, size igual this.getSize, beleza? E depois eu exibo os itens dessa lista. Então, se eu executar agora, ele exibiu aqui tamanho igual a 2 e depois exibiu os elementos, beleza? Então, galera, aqui é o nosso método size, tá? E ele já está funcionando aqui, a gente já pode ir para o próximo método aqui. O próximo método é o método get, tá? Que dado uma posição, eu preciso retornar o valor que está contido naquela posição. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa lista aqui e eu quero dar um get na posição 1. Para o get na posição 1, eu preciso retornar o valor 33, que é o nó, tá? Que está na posição 1. Para a gente fazer isso, galera, é bem simples. Basicamente, a gente pode ter um contador, tá? Count, que vai começar do 0. E também a gente pode criar também um nó que ele vai percorrer a lista, que eu posso chamar de current node, que inicialmente esse current node ele aponta para o começo da lista, tá? Ele aponta para o começo da lista. Deixa eu só mudar aqui o meu
E aí, galera, eu posso ir percorrendo essa lista até o meu count ele ser igual ao index que eu quero procurar. Então, por exemplo, enquanto o meu count ele for menor do que o índice, né, ele tem que parar exatamente quando for igual. Então, eu vou incrementando e iterando por essa lista. Então, eu vou incrementar ele até chegar no nó. Ó, ele começa com 0. Aí eu vou para o próximo nó. E aí ele fica 1, né? Ele vai ser incrementado para o valor 1. Então, eu vou incrementando e percorrendo essa lista. Até o count, deixa eu mudar aqui para count, ele ser igual ao index que eu quero. E aí, quando o count for 1, o meu current node também já vai estar no nó correto. E aí eu posso retornar esse current node. Então, galera, vamos implementar esse método. Vou voltar aqui para o VS Code. E antes de implementar o método get, que é o método que retorna o valor de uma dada posição, eu vou implementar um método interno aqui chamado getNode, que em vez de ele retornar o valor, ele vai retornar o próprio nó, tá? E depois, mais na frente, vocês vão entender a importância da gente ter isso. Então, vamos lá. Eu vou aqui implementar primeiramente o meu método getNode. Ele vai ser um método privado, porque eu vou precisar dele apenas para ser usado aqui internamente na classe. Ele vai receber um index, tá? E aí a primeira coisa que eu tenho que checar, galera, é se esse index ele é um index válido, tá? Se ele não for válido, a gente não precisa, né? A gente não tem como retornar, porque provavelmente vai ser um index negativo ou um index que é maior do que o tamanho dali da minha lista. Então, o que eu vou verificar? Se o meu index ele for menor do que 0, ou seja, um index negativo, ou o meu index ele for maior ou igual ao tamanho da lista, .getSize, então significa que eu não posso retornar nada aqui, tá? Então eu vou retornar o valor null, beleza? Caso contrário, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um count, que vai começar de 0, e eu vou criar aqui um current node, que vai começar de this.head, beleza? E aí eu vou colocar exclamação, porque eu tenho certeza que vai ter pelo menos aqui um item na minha lista, tá? Porque nesse caso aqui eu já testo tanto se é um index válido, tanto se o index ele é maior ou igual ao tamanho da lista, também significa que é o index ali que é maior do que a própria lista, né? Então, o que eu vou fazer? Enquanto o meu count ele for menor do que o meu index e o meu current node.next for diferente de null, eu vou aumentar o meu count, tá? E vou fazer o meu current node receber current node.next, tá? E aí, no final, basta eu retornar o meu current node, beleza? Com esse método, galera, agora eu vou implementar o método get. Então, o método get, ele vai receber um index, tá? E aí ele vai ser bem simples, porque o que a gente vai fazer? Const node recebe this.getNode, passando o meu index, tá? E aí, se o meu nó ele for igual a null, significa que esse index é um index inválido, tá? Então, eu vou retornar aqui, por exemplo, null. Caso contrário, eu vou retornar o meu node.data, beleza? Então, agora, até para deixar mais certo, mais simples de entender, eu vou sempre inserir no fim aqui os valores. Então, vou criar aqui um outro insert com o valor 300, vou tirar essa remoção. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou inserindo o 100, o 200 e o 300. E aí, vou exibir e depois eu vou dar um console.log no meu linked list.get na posição 1, por exemplo, que é o valor 200. O display aqui também não vou precisar dele. Então, nesse momento, se eu chamar o linked list.get na posição 1, ele tem que retornar o valor 200. Concordam? Então, vamos executar aqui para a gente ver. E ele retornou aqui o valor 200. Se eu chamar o meu linked list com posições inválidas, então, por exemplo, linked list.get -1 e também linked list console.log linked list.get o valor, por exemplo, 3, que também é um valor inválido, porque a gente tem os indexes 0, 1 e 2. Ele tem que retornar null nesses dois casos. Então, se eu executar, ele retornou 200 e retornou null para
duas próximas chamadas. Galera, então, galera, o método get já está funcionando. Agora, vou até comentar aqui, vamos implementar os próximos métodos. Então, eu vou aqui para o meu ScaleDraw e agora a gente vai para o método insert, em qualquer posição, né? Então, para exemplificar, galera, eu vou simular que a gente vai inserir o valor 100, tá? É um novo nó aqui, com o valor 100, na posição 1, tá? Que é essa posição aqui, a posição 1. Vocês concordam que eu tenho que inserir esse nó entre o nó da posição 0 e o nó da posição 1, tá? Vocês concordam? Eu tenho que inserir exatamente nessa posição. Para eu saber onde eu preciso inserir, eu preciso saber o nó anterior do nó do index que eu passei. Então, por exemplo, eu quero inserir na posição 1. Então, eu preciso saber qual é o nó anterior, que é o nó 0. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, galera, é encontrar quem é o nó anterior ao nó 1. Tá? Então, a gente vai ter que ter aqui, eu vou até, nesse caso aqui, já está o head aqui, né? Mas eu vou copiar e eu vou ter um nó que vai ser o previous node, né? Que é um nó anterior. E esse nó, ele vai ser sempre o nó anterior ao index que eu passei no método insert. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo específico, ele vai ser o nó 0. Tá? E aí, galera, vai ficar bem parecido com a lógica de inserção ali no início, que a gente viu na aula anterior, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meu nó novo aqui, né? E vai apontar para o próximo do previous node, tá? Então, ele vai apontar para o próximo. Beleza? E aí, o nó que o meu previous node está apontando vai apontar para o novo nó. Então, ele deixa de apontar para esse nó e passa a apontar para o novo nó que eu criei. Tá? Então, nesse momento, e aí eu posso apagar aqui essa referência do previous node que eu não preciso mais. Tá? Nesse momento, eu consegui fazer a inserção na posição 1. Beleza? E aí, óbvio, agora aqui os index vão ser diferentes. Né? Então, esse cara aqui agora vai passar a ser o index 2. Esse cara vai passar a ser o index 3. E esse novo nó que eu inseri, ele passa a ser o index 1. Beleza, galera? Então, essa vai ser a ideia da inserção em qualquer posição. No caso aí, o exemplo da inserção 1. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar o nó anterior e fazer aquela lógica de inserção bem parecida com a de inserção no início. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para o meu VS Code. Vou criar um método chamado insert at, que vai receber o index number e o valor que vai ser do tipo T. Tá? Lembrando que a gente está agora trabalhando com generics. A primeira coisa que eu preciso validar, galera, é se o index ele é um index válido. Tá? Então, se o meu index ele for maior ou igual a 0 e meu index for menor ou igual a this.getSize, né? Se ele for maior, se ele tiver aqui entre esse intervalo, então significa que ele é um index válido, tá? E aí, galera, e aí eu posso até fazer o inverso, né? Eu posso aqui, para usar um return, eu poderia mudar a condição, né? Ou poderia fazer isso aqui, ó, né? Aqui ele checa se é um index válido, e aí eu estou usando um not, né? Ou seja, se essa condição aqui ela não for verdadeira, o meu not vai fazer ela virar verdadeira. Então, vai ser o contrário, né? Então, nesse caso aqui, vai ser o index inválido. Então, eu já vou retornar aqui, por exemplo, um booleano como false, só para representar que eu não consegui inserir. O index foi passado, não é um index válido. Beleza? E aí, galera, a primeira coisa que eu vou testar aqui é se o meu index ele for 0, significa que eu quero inserir no início da lista. Concorda? E aí, a lógica vai ser um pouco diferente, porque se eu quero inserir na posição 0, não existe um nó antes do nó da posição 0, porque o nó da posição 0 é o primeiro, então não existe. Porém, a gente já implementou um método que insere no início, que insere ali na posição 0. Então, o que a gente precisa fazer? This.insert head, tá? Passando o meu valor. E isso já vai resolver, tá? Porque eu já fiz esse método na aula anterior. Caso contrário, eu preciso agora encontrar qual é o nó anterior ao nó do index que eu passei. Beleza? E aí, galera, lembra que a gente criou aqui o método getNode?
A gente vai usar ele agora. Olha o que a gente vai fazer. Const previous node recebe this.getNode na posição index-1, tá? E aí a gente já vai ter o nó anterior. Então, vou só renomear aqui para previous node. E aí o que eu vou fazer? Agora eu tenho aqui o meu previous node, tá? Que é o nó do index anterior. E aqui eu também posso usar a exclamação porque eu tenho certeza que ele vai existir, tá? E aí, agora eu posso criar o meu novo nó, const new node, recebe new linked list node passando o meu value, tá? E aí eu posso fazer aquela lógica que a gente viu lá no ScalaDraw. Então, meu new node vai, .next, na verdade, vai receber o meu previous node .next, tá? E o meu previous node .next vai receber o meu new node, tá? E aí, no final, galera, a gente tem que lembrar de incrementar o tamanho da lista, beleza? Por que eu não incrementei aqui no this.insertHead? Porque dentro, internamente no método insertHead, ele já incrementa, tá? Então, não preciso fazer isso. E aqui, no final de tudo, a gente pode retornar true, tá? Que significa que a inserção aconteceu. Então, galera, vamos agora simular aqui. Eu vou chamar agora o meu método linkedList.insert na posição, deixa eu pensar, na posição 1, o valor 500, por exemplo. E aí o que acontece? Se eu exibir agora a minha lista, console, na verdade linkedList.display, o que acontece? A gente inseriu aqui, até esse momento a gente tem a nossa lista com 100, 200, 300, tá? No momento que eu inserir aqui o 500 na posição 1, o que vai acontecer? Qual o resultado esperado? 100, 500, tá? 200, 300. Beleza? Então, aqui, eu preciso inserir o 500 na posição 1, que vai ser entre o 100 e o 200. Então, vamos ver se funcionou. Tá? 100, 500, 200, 300. Beleza? Então, galera, aparentemente aqui está tudo ok. Vamos para o próximo método, tá? Que é o método de remover. O método de remover, galera, também vai ser bem parecido. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o nó anterior, tá? A gente precisa encontrar o nó anterior. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero remover o nó da posição 2, que é o último nó aqui da lista. Então, para isso, eu preciso encontrar o nó anterior, tá? Então, vou fazer aqui o meu previous node, apontar para o nó anterior ao index que eu quero remover, tá? E aí, galera, basta agora a gente fazer algo desse tipo. Previous node, tá? Ponto .next, recebe previous node, ponto .next, ponto .next novamente. Por quê? O que acontece? O ponto .next do nó anterior é o nó que a gente quer remover. Se a gente faz ele apontar para o next do next, né? Que ficou até um pouquinho engraçado, o que a gente está fazendo? Ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vai ficar claro. A gente está pegando o next e, em vez de apontar para o próximo, a gente aponta, ó, para o próximo do próximo, que é o valor null, tá? Então, nesse momento, a gente deixa de apontar para o próximo e aponta para o next do next, né? Que é o próximo do próximo. Nesse caso, apontar para o próprio valor null. Então, nesse momento, a gente remove, tá? O elemento da posição 2. Beleza? E a nossa lista passa a ter apenas o elemento do valor 0, com valor 0, né? E o elemento com valor 1. Então, galera, qual é a ideia? Encontrar o nó anterior ao nó que eu quero remover e fazer ele apontar para o próximo do próximo, tá? Consequentemente, a gente acaba removendo o próximo, que é exatamente o nó do index que a gente quer remover, beleza? Então, vamos para o nosso VS Code e implementar o método get, o método de remove at, tá? Então, remove at, vou passar aqui um index, beleza?
Mesma coisa, né? Eu preciso remover de um index válido. Então, o que é um index válido? É um index que é maior ou igual a zero e um index que ele é não igual, mas menor do que this.getSize, tá? Porque, lembra, se eu faço menor ou igual, ele aceitaria um index que, vamos supor que eu tenho uma lista de tamanho 3. Então, eu tenho uma lista com valor no index 0, index 1 e index 2. Então, não faz sentido eu remover um item do index 3, por exemplo, tá? Então, eu preciso verificar se o index ele é menor do que this.getSize, beleza? Para a gente usar a abordagem de early return, eu vou fazer a condição oposta, né? Então, vou colocar aqui uma exclamação, beleza? Que isso vai significar o quê? Que é um index inválido, então vou retornar false, não consegui remover. Mesma coisa, se o meu index, se a gente está tentando remover o primeiro elemento, eu não tenho um anterior a ele. Então, o que eu posso fazer? This.remove head, tá? Porque eu já criei um método na aula anterior para remover o primeiro elemento da lista, beleza? Caso contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nó anterior, então, previous node recebe this.getNode index -1, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Previous node, e aí lembrando, sempre vai existir, beleza? Previous node recebe previous node ponto next, beleza? E aqui eu também tenho certeza que vai ter o ponto next. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Na verdade, previous node ponto next, né? O próximo dele que vai apontar para o ponto next. Vamos tentar agora, galera, remover, tá? Então, se eu chamar aqui o meu linked list .remove at na posição 1, por exemplo, ó, eu inseri o 500 na posição 1 e agora eu estou removendo ele. Então, o resultado esperado é, de novo, 100, 200, 300, tá? Então, eu vou chamar o display duas vezes aqui, ó. E eu já percebi, galera, que a gente esqueceu uma coisa que é decrementar, tá? A gente precisa decrementar. Então, this.size, e aí eu decremento um dele aqui. Do mesmo jeito, tá? Da inserção, né? Eu não preciso incrementar quando é a inserção no início. O remove também ele já faz isso pra gente. Mas aqui no else a gente precisa decrementar. Então, vamos ver agora o resultado, beleza? Ó, primeiro ele vai exibir 100, 500, 200 e 300, tá? Com o tamanho 4. Depois ele retoma para 100, 200 e 300 com o tamanho 3, beleza? Se a gente tentar remover de um index inválido, por exemplo, -1, não vai acontecer nada, né? Esperado que só retorne falso. Então, como vocês viram, não aconteceu nada. Beleza, galera? Galera, na parte dos métodos da implementação da nossa lista encadeada, é isso, beleza? Então, a gente aqui implementou os principais métodos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre Big O Notation, tá? Vamos aqui analisar alguns métodos, tá? A complexidade de alguns métodos, a gente não vai passar por todos. Primeiro, a inserção do início, galera. Na inserção do início, na lista encadeada, pessoal, a gente tem algo bem rápido, tá? Porque como o nosso head já aponta para o primeiro elemento da lista, a gente consegue inserir no início em tempo constante, tá? Que a gente chama de odd1. Beleza? Por quê? Porque, como eu falei, o head já aponta para o primeiro elemento da lista. Então, a gente já sabe ali, em tempo constante, quem é o primeiro elemento e consegue fazer as operações ali bem rápido, tá? Então, eu tenho aqui o meu método com odd1. Na inserção, no fim, aí já é um pouco diferente. Porque a gente vai ter que, no pior caso, percorrer até o último nó. Então, imagina que eu tenho uma lista com 100 mil itens. Eu tenho que ir até o último elemento, ou seja, eu tenho que percorrer 100 mil itens para aí sim inserir. Então, a complexidade desse método aqui, ele é O de N, onde N é o tamanho, o número de itens dessa lista. E aí, galera, é o X da questão aqui que eu quero deixar para vocês. Existe uma outra variação da implementação da lista encadeada, que a gente, além de ter o head, a gente também tem o tail, que é a cauda, tá? Ou seja, o head vai apontar para o primeiro elemento da lista e o tail vai apontar para o último elemento da lista. Se a gente
usa essa abordagem, a gente consegue ter inserção nas extremidades, tanto no início, tanto no fim, em odd 1, tá? Não foi o que foi implementado aqui, mas eu deixo como um exercício para vocês tentarem fazer essa implementação de você tanto vai ter uma referência, né? Um ponteiro para o início da lista, tanto um ponteiro para o final da lista, tá? Aqui no método display, a gente também precisa percorrer, então a gente tem a complexidade odd n, tá? Onde n é o número de elementos da lista. A remoção no início também é bem rápido, né? Porque a gente já tem um ponteiro, uma referência ali para o primeiro elemento da lista, e a gente consegue fazer isso em operação constante, tá? Que a gente chama de odd 1, né? Se a gente tivesse um método nesse caso aqui dessa implementação, de remover do final da lista, galera, a gente teria que percorrer a lista toda. Porém, mais uma vez, existe uma implementação da lista encadeada onde você armazena uma referência para o primeiro elemento e uma referência por último, tá? A implementação ela fica um pouco mais complexa, mas em consequência a gente consegue ter esses métodos, né, de remoção e inserção na extremidade muito rápido, tá? Em operação constante, em odd 1, beleza? E aí, galera, os outros métodos aqui, todos eles a gente vai precisar sempre percorrer pela lista, tá? Então, vou deixar aí como desafio de vocês, né? Tentar calcular a complexidade desses métodos, beleza? E, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso módulo sobre listas encadeadas. Eu pretendo fazer aqui no canal também, resolver alguns exercícios do LeetCode, tá? Para o pessoal que vai treinar para processo seletivo, né? Vou tentar resolver alguns desafios aqui do LeetCode, né? Esses desafios provavelmente eu vou colocar em outra playlist, né? E aí eu vejo vocês na próxima aula, né? Desse curso de estrutura de dados, onde a gente vai ver a nossa próxima estrutura, beleza? Galera, vejo vocês no próximo vídeo, né? E até a próxima aula. Valeu, gente!